Olá, meus caros amantes da sétima arte, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Fontes, vocês estão no Horário Cinema. Os nossos queridos mortos-vivos, comedores de carne humana tão reconhecidos na cultura pop, chegaram recentemente nesse lançamento da Netflix de um diretor bem divisor de águas, e que nós iremos falar agora. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal para ter acesso a novos conteúdos. Aqui nós falamos de filmes, séries e muito mais, então dá aquela força para o canal crescer. Vídeo novo toda segunda às 7 da noite. Então chega de enrolação, fica por dentro, que é só me acompanhar. Scott Ward é um ex-veterano de guerra que aceita um trabalho que vai dar a ele e a sua filha uma vida melhor. Então ele contrata um time de profissionais para ajudá-lo no campo. Sua missão: roubar um cofre que contém 200 milhões de dólares em um cassino em Las Vegas. O problema é só que a cidade está infestada por uma horda de zumbis. Assim, ele só tem 32 horas para ir embora antes que o local seja bombardeado pelo governo. Army of the Dead é um filme muito bom. E digo com toda a segurança do mundo que ele entra fácil na minha lista dos 10 melhores filmes de zumbis de todos os tempos. É frenético, alucinante, divertido, tenso, visceral e engraçado na dose certa. Não vou dizer que o filme não tem lá suas falhas, que inclusive podem ter afetado no resultado final da obra, mas não bastante para desmerecer todos os demais méritos. Zack Snyder abraça a galhofice desde a cena de abertura com uma beleza visual que só mesmo o diretor consegue fazer, mostrando o alvoroço da desgraça, curiosamente ao som do cover de Viva Las Vegas. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Escolha musical óbvia? Com certeza. Mas se você não estiver disposto a aceitar isso, é melhor parar por aí mesmo, porque tem cenas aqui que não tem qualquer pudor de beirar o ridículo. Tem violência, tem sangue, tem até alguns momentos reflexivos, como o descaso de políticos diante dos civis que foram obrigados a abandonar a cidade, fazendo com que eles se encontrem desabrigados e sem ter aonde correr. Algo que lembra bastante a situação de imigrantes durante o governo do Vocês Sabem Quem. Mas é, acima de tudo, um filme de ação com muita, mas muita comédia em volta. É só você ver que os personagens nunca parecem realmente preocupados na situação a qual se encontram. Eles tentam saírem de lá de todas as formas possíveis, mas nunca se sentem no desespero completo ou ao menos cogitam desistirem da missão. Na verdade, o que não falta aqui é sujeito querendo pagar de valentão com pose em câmera lenta. E quando alguém morre, o personagem reage como se tivesse tirado nota baixa no trabalho escolar. Ah, fulano morreu, jura, pô. Que pena, né? Mas vida que segue. Agora, se tem uma coisa que o Zack Snyder parece não ter aprendido com seus outros trabalhos, é que personagens demais dificultam o nosso investimento emocional. É tanta gente espalhada no meio da cama que nós acabamos não nos afeiçoando a ninguém. Minto. A maioria, porque com exceção do Ving Rhames, o elenco inteiro de Madrugada dos Mortos era formado por umas composições que ou era caricato ou era inexpressivo feito uma porta. Era mais fácil chamar de Madrugada dos Canastrões, ao menos seria mais honesto. Já neste filme, o elenco tem composições corretas, carismáticas, que souberam se adaptar muito bem aos seus arquétipos. O líder, o medroso, o babaca, a durona. O problema é que, volto a dizer, não adianta você surrar um monte de gente na cama se o roteiro não tiver tempo de desenvolvê-los. Mas são 2 horas e meia de filme. E ainda assim tem personagem sobrando, acredite. Porque esse tempo que o diretor poderia usar para desenvolvê-los, ele prefere se focar em uma única relaçãozinha entre pai e filha que, ao invés de fazer a cama andar pra frente, consegue interrompê-la. E não é com uma música de fundo apelativa que a cena vai se tornar emocionante, não. Resultado: Raul Castillo, Samantha Joe, Uma Qureshi e Tig Notaro passam em branco. Ok, essa última até se destaca, pois a composição da atriz entra em harmonia com o tom galhofa do filme. Já o Matthias Schoenager, dane-se. É um alívio cômico de uma única piada, mas que ainda funciona. Agora, graças aos bons deuses que ele não é um chato insuportável tendo que ser salvo toda hora pelos demais, porque eu temia que isso acontecesse. E a química dele com Omar e Hedwig funciona devido ao contraste entre ambas as personalidades. O fator motivacional responsável pela participação da Ana de la Reguera na cama, eu não consegui ver com bons olhos. Em português, ela tá no filme por causa de motivo X
atriz que é a coisa mais piegas do planeta. A Ella Purnell é a que mais se destaca no quesito atuação, mas se investir com essa personagem foi uma tarefa mais difícil do que entender Donnie Darko. O que ela estava pensando? Não passou em nenhum momento pela cabeça dela que a sua presença poderia apenas atrapalhar a missão? Eu sei que ela tinha lá os seus motivos, mas era muito melhor depender da ajuda de pessoas capacitadas e com treinamento do que ter que ir lá pessoalmente. E o arco dela com o pai é chato demais. Mas você acabou de dizer que investimento emocional é importante. Sim, para fazer com que a gente se coloque no lugar dos personagens. O que eles conseguiram foi o completo oposto, porque esses momentos só servem para mostrar o quão arrogante e aborrecida essa personagem é. Por isso quem rouba a cena é a Noha Anzeder, que dá a coragem e imponência que o roteiro exigia. E só isso já tá ótimo. Às vezes, para o personagem funcionar, nem sempre ele precisa ter múltiplas camadas. Uma nota só já basta. A pergunta é, essa nota é boa bastante para prender o público? No caso dela, sim. E por fim chegamos a Dave Bautista, que prova mais uma vez ser um ator com muito potencial. Tudo bem que a voz grossa, meio robótica, incomoda um pouco, mas a gente leva em consideração o passado traumático do personagem, dá para aceitá-lo como alguém antissocial que tem dificuldade de se expressar da forma que queria. Além disso, o cara esbanja carisma, além de ter um porte físico de dar inveja, fazendo com que inclusive seja o melhor do elenco para sequências de ação. Se tem uma coisa que já foi mais difícil de perdoar, é que pelo menos mais de uma vez os personagens deixam baixar a guarda em momentos cruciais, sendo que fazer isso em um ambiente daqueles não é lá muito recomendável, coisa que eles já deviam saber, né? Logo de cara nos separamos com outro erro mais grave: ir para um local infestado de seres capazes de tamanhas atrocidades com uma única mordida e não cobrir as regiões do corpo com qualquer tipo de proteção. Olha pra essa menina, ela tá praticamente pedindo pra virar jantar de zumbi. Mas enfim, voltando aos méritos do filme, o cenário pós-apocalíptico de Las Vegas é bem detalhado, com design de produção excelente que lembra muito a cidade de Londres vista em Extermínio, e claro, efeitos visuais servindo apenas como complemento, não como base. Só não gostei de alguns planos aéreos onde o CGI já se torna mais perceptível, mas isso não é nada em meio a tanta coisa bem feita. Zack Snyder, também responsável pela direção de fotografia, soube utilizar a luminosidade dentro dos prédios para tornar a ação compreensível e o escuro para gerar aquela aflição no público, com uma cena no corredor que é de gelar a espinha. Uma dica: sofre de claustrofobia? Sugiro que pule essa parte. Acredito que até os haters do diretor se sintam agradados aqui, pois o que a galera costuma reclamar dele, o excesso de slow motion, aqui ele soube se controlar utilizando na medida certa, criando inclusive alguns planos maravilhosos. A pretensão de quando costuma apelar mais para o visual e menos para a substância, de fato está presente, mas de maneira geral ele consegue dar ao filme um ritmo frenético bastante, de forma que as 2 horas em pinta não sejam tão lentas quanto eu posso ter deixado acreditar. E melhor, ao mesmo tempo que ele se apoia em Zumbilândia com relação à desconstrução do gênero que a gente conhecia, ele também utiliza como referência os clássicos do George Romero, mas em nenhum momento tentando se colocar num patamar acima dessas obras, mas sim ressaltando a relevância delas para a existência dessa obra também. Dá para pegar referências até de Invasão Zumbi, sendo a fisicalidade, a movimentação eufórica dos zumbis uma delas, e claro, dando seus toques de originalidade, como os alfas, que são espécies mais desenvolvidos, inteligentes, fortes e que realizam rituais para a transformação ao invés de morder logo de imediato. Army of the Dead, Invasão em Las Vegas, tem material, inspiração, talento, subversão, humor e diversão suficiente para tornar a experiência mais que obrigatória para os amantes de zumbis. E nos brinda com um Zack Snyder evoluído que parece ter aprendido com os erros passados e conseguiu conter, ainda que parcialmente, a sua pretensão de apostar demais no espetáculo visual, mesmo que a habilidade de contar histórias ainda precise melhorar. Nota 8.4. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ative o sino para ficar alerta sobre os próximos vídeos, compartilhe com os amigos nas redes sociais, ajuda demais o canal a crescer. Deixe na aba de comentários a opinião de vocês sobre o filme e se ainda não viu, quais são as suas expectativas. Muito obrigado a todos e até a próxima.